Glória a Deus, alabança ao Pai. Senhor, abra vossas Bíblias lá em 1 Reis, capítulo 18. Aleluia, Jesus. Hoje é o terceiro dia da nossa campanha. Aleluia. Aleluia. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Aleluia. Eu também quero ler o 31 também. Mas primeiramente eu vou fazer a menção do título da campanha, né? Aleluia, Jesus. Quem achou diz amém? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida. Agradecer pela oportunidade também. Aleluia, Deus possa estar abençoando grandemente a pastora Silvana, a missionária Rosimar. Não perca esse costume de chamar de missionário. Glória a Deus. E a pastora Josefa também. Lemos. Amém? Então Elias disse a todos o povo, a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 31. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome desse Deus que vive. Amados, essa é uma passagem muito conhecida, esse é um título muito conhecido também por quase todos nós cristãos, ao qual fala sobre restaurar o altar, levantar altar. Nessa noite eu quero estar frisando um pouquinho, porque a pastora Nilza, na quarta-feira passada, ela destrinchou na palavra, na quarta-feira. Ela falou quase tudo, ou praticamente tudo também, que a palavra está dizendo. Amados, quando falamos sobre restaurar o altar, quando falamos sobre preparar ou organizar o altar, aqui vai falar sobre o profeta ao qual vivia num tempo perseguido, ao qual o povo já não ligava mais para a palavra do Senhor, o povo já não dava mais atenção para o que o Senhor falava a respeito ou através dos seus profetas. O povo já estava tão cativo, tão aprisionado, que já nem lembrava mais de quem era Deus. Mas então chega esse profeta e ele lembra quem é Deus. Mas ao mesmo tempo tem alguns falsos profetas que estão ali atormentando ou atormentar, dizendo que o Deus dele é o maior, o Deus dele é o melhor, que não há outro Deus melhor do que o dele. E o profeta chega para quebrar todo o paradigma ou todo entendimento daquele tempo. O profeta então manda que eles façam o altar e clamam pelo Deus dele. Então a palavra vai dizer que os profetas na verdade vai, prepara, clama, chama. E o profeta eles faz até piada com a cara deles. Mas quando chega a vez do profeta, o profeta verdadeiro, ele faz diferente. Ele faz com reverência. Ele faz com um toque de profeta. Ele faz com que ele pega do começo até o fim da preparação. Ele começa lembrando, ele começa com a essência, que é lembrando de um Deus ao qual foi falado que a terra que ali estava existia um Deus e aquela terra existia uma promessa. A palavra do Senhor vai dizer que ele começa a preparar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. A palavra vai dizer que além disso ele fala para fazer
no meu estudo, vou descer um pouco. Cada valeta cabia mais ou menos 22 litros de água. Eu vou calcular mais ou menos que seja essa cerâmica aqui. Vamos calcular que onde ele estava fazendo cabia 22 e 23 litros de água. Imagina fazer um círculo em volta a ponta e colocar água. E mandar que, além de lançar água, Deus é lindo, mandaram colocar também, aleluia, deixa eu botar para a palavra, senão eu me perco aqui, aleluia, Jesus, aleluia, Deus me levou num lugar, oh Deus é lindo demais, aleluia, Jesus. Deixa eu pegar aqui, que está no celular aqui, aleluia. Oh Deus, Deus é profundo e fiel a Deus. Aleluia. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem um aqui. Aleluia. Versículo 33 diz assim: então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de águas 4 cântaros, derramai-os sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei a segunda, fazei a terceira vez, e o fazei pela 4ª vez. É aqui que eu queria chegar. Quantas vezes as pessoas têm falado para você: cadê o seu Deus? Aonde que está o seu Deus? Aonde foi parar o seu Deus? E nós, por muitas vezes, crente cristão, não sabemos nem se preparar o altar do Deus, do nosso Deus, do Deus vivo. Aí pessoas que não conhecem o nosso Deus, pessoas que não conhecem a divindade de Deus, zomba da nossa cara. Aleluia. Mas o profeta fez diferente. O profeta falou: fazei tudo isso aí, coloca a lenha, coloca o holocausto, joga água de novo, joga água de novo. Só quem faz isso, meu amado, minha amada, é quem conhece Deus tete a tete, pessoalmente. Só quem faz isso é quem tem intimidade. Só quem faz isso é quem sabe ouvir a voz de Deus. Aleluia. Altar, aleluia. O altar físico pode ser um local físico como uma igreja, em casa ou um espaço. O altar, aonde está sendo o seu altar, meu amado? Aonde está sendo o seu altar, minha amada? Aonde está sendo o seu local de adoração? Aonde que você está depositando a sua fé? Aonde você está depositando, credibilizando, falando: esse eu vou orar, porque eu sei que Deus vai fazer, porque eu sei que Deus ele não vai tardar, Ele vai fazer no tempo certo, no momento certo, na hora certa, porque eu confiarei, enquanto eu existir nessa terra, eu sei que Ele vai fazer por mim. Glória a Deus. E o profeta não pensa que ele estava com a multidão ao seu favor. Não pensa você que o profeta estava com um monte de amigos dizendo assim: profeta, confio em você. O povo que estava lá estava para dizer assim: eu quero ver se ele mesmo é profeta. Porque por muitas vezes, meu amado, tem muitas pessoas que falam assim: eu tenho que ser profeta, mas está esperando só um momento para você cair. Está esperando só um momento de você cair para dizer assim: você não falou que era profeta? Cadê o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Mas o profeta aqui é diferente. O profeta aqui é ousado. O profeta aqui, ele fala, ele faz diferente de todos eles.
você perguntar para qualquer pessoa, ele vai dizer: eu sou casa, eu sou templo da morada do Espírito Santo, mas está vazio. Muitas vezes fala assim: eu sou cristão, mas cristão não tem nada. Porque os profetas também diziam que lá também existia um Deus, que o Deus deles era verdadeiro, que fazia, que acontecia. Será que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos falando com a boca que nós somos o altar, que nós somos a igreja, que nós estamos sendo preparados para subir no céu, mas o nosso altar está quebrado, o nosso altar está com defeito, e nós, por negligência própria, está disfarçando que está tudo bem, está tudo normal, que nada vai dar errado, mas no final dá tudo. Aleluia. Glória a Deus. E no final dá tudo errado, nada vai dar certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando nós falamos que o altar está preparado, é o altar ao qual eu escuto a voz do Espírito Santo e falo: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho errado. Está acordando? O microfone está acordando aqui, filho. Quando eu falo, o meu altar está preparado. Aleluia, só para dizer dele. Glória a Deus. Ei. Quando eu falo, só abaixa um pouquinho isso aqui, ó, filho. Aleluia, quando eu falo que o meu altar está preparado, que o meu está pronto para receber o Deus, o Espírito Santo, para que nós possamos conduzir-nos até o céu. Ah, Deus, aleluia. E por muitas vezes não estamos, aleluia. Aleluia. O altar espiritual agora, meu amado, pode ser o estado do coração, a forma de como a pessoa se relaciona com Deus, a sua vida cotidiana, buscando a comunhão e o compromisso com Ele. Não é simplesmente vir aqui na quarta, vir aqui no domingo, vir aqui na terça, vir aqui qualquer dia da semana. Você pode vir todos os dias, mas se o seu altar não está preparado, se o seu altar não está pronto para receber, você vai ser aquele crente que vai sentir, vai arrepiar, vai pular, vai saltar, mas não vai estar na presença. Glória a Deus. Porque os profetas também estavam pulando, os profetas também estavam clamando, mas o Deus verdadeiro não estava com eles. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós reparamos que na leitura, aqui mais para baixo, aqui, aleluias, no versículo 16 diz assim: sucedeu depois que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifestai-se hoje que tu és Deus em Israel. Percebes que como o profeta falou, ele não fez moagem, ele não fez gracinha, ele chegou simplesmente e falou: tu és o Senhor, tu és o Deus de Israel, e falou as suas palavras. E ali naquele momento ali, Deus para ouvir ele. Imagina Deus parando para ouvir o profeta e dizendo: sou isso mesmo que ele fala. Glória a Deus. Sou exatamente isso que ele acabou de falar. Glória a Deus. Eu sou isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. sou Deus de Israel. Eu sou Deus desse povo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as suas coisas. Às vezes nós se esquecemos de um detalhe,
que nós podemos ser profetas sim. Glória a Deus. Mas não é só profeta de ficar profetizando, é profeta de obediência. Aleluia. Porque muitas que nós ouvimos e nós conhecemos alguns que falam: eu sou profeta, que eu faço isso, que eu faço aquilo outro, está totalmente enganado. Porque muitas vezes nós conhecemos o passado, o presente, e olha que nós não somos adivinho, mas nós já estamos até vendo o futuro dele. Porque com muitos que falam que é profeta, mas está brincando. Porque muito fala que é profeta, mas está na mentira, na prostituição. Mas o profeta aqui não, o profeta ele sabe quem é ele. E ele sabe quem é Cristo, ele sabe quem é Deus. Aleluia. E ele vai falar de uma forma tão simples, sem graça, sem moagem. E nós muitas vezes queremos fazer graça diante do altar de Deus. Por muitas vezes nós queremos chamar a atenção de Deus das formas mais diferentes possível. Chegamos diante do altar sem santidade. Queremos preparar o altar sem santidade. Glória a Deus. E quando você fala sobre clamar, ele não está falando apenas de falar. Aleluia a Deus. Ele está falando a respeito de chamar a atenção do Senhor, diferente dos demais. Porque ele estava gritando, ele estava sapateando, mas o profeta, ele vai falar, anunciar quem ele é, e de uma forma tão simples, ele vai falar assim: ei, e eu sou teu servo, e tu sabes quem eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus. A pergunta é: Deus sabe quem é você? Glória a Deus. Deus sabe quem é você? Mas a pergunta também vem para mim, evangelista: Deus sabe quem é você? Glória a Deus. Aleluia. Porque não é simplesmente, amado, meu amado, vestir uma roupa boa, falar bonito, ter entendimento da palavra, dar uns 3 pulinhos. Tem que ter intimidade, Aleluia. Glória. tem que ter comunhão, tem que ter sabedoria. Porque por muitas vezes nós estamos chegando, eu falo nós porque eu me coloco também no meio. Porque por muitas vezes nós chegamos diante do altar de Deus de qualquer jeito. Queremos colocar Deus na parede como se Ele fosse obrigado a fazer qualquer coisa para nos satisfazer aquilo que nós estamos falando ou pedindo. Não reconhecemos a sua grandeza, não falamos da sua soberania, Glória a Deus. colocamos no patamar: eu sou cristão, eu sou profeta, o Senhor é meu Deus, e entre aspas, o Senhor é obrigado a fazer o que eu estou pedindo. Aleluia. Glória a Deus. Como pode voltar? Glória a Deus. Lugar de adoração. O altar é um espaço para expressar o amor e a reverência a Deus por meio de oração, cântico, meditação, entre outros. Você já reparou? Não sei se acontece com você, porque acontece comigo. Eu estou no segundo louvor da urina, me dá uma soneira. Já reparou?
tornozeleira, uma canseira. Aleluia. Porque o inimigo está colocando canseira na gente, para quê? Para a gente desanimar. Porque o momento de se preparar o altar é com cântico, com louvor, com adoração, com reverência. Aí você está fazendo a preparação para descer o Espírito Santo. E por muitas vezes nós estamos nessa correria do dia a dia. Nós não paramos para adorarmos. Nós não paramos para reverenciar. Achamos que Deus é qualquer um. Achamos que Deus é qualquer coisa ou qualquer pessoa. Achamos que por muitas vezes Deus é apenas Deus e Ele tem que satisfazer a minha vontade, o meu querer e os meus desejos. Lugar de sacrifício. Aleluia. O lugar era o lugar onde se oferecia um sacrifício para o perdão dos pecados e para buscar a graça de Deus. Todos nós sabemos que o maior sacrifício foi feito lá na cruz do Calvário. Aleluia a Deus. E hoje não é querer dizer e não é querer falar tem gente que até esquece do sacrifício. Tem gente que acha que foi uma obrigação de Jesus ou uma obrigação de Deus trazer alguém na terra para que nós possamos ser salvos. Nós estamos vivendo no século 21. Quem tem acompanhado as guerras aí, tem observado as guerras e os rumores da guerra. Chegará o dia, chegará o grande dia, que o maior sacrifício já feito, já houve, já colocado na terra, haverá de surgir. E eu vou usar essas pedras como exemplo, porque aqui também tem 12 pedras. Essas pedras já não mais servirão. Chegará um tempo que quem orou, que quem buscou, e todos nós iremos. Mas chegará no céu e as pessoas podem até perguntar: evangelista, por que você fala tanto em céu? É porque é lá que eu vou. Se você não gosta de ouvir de céu, desculpa falar, então eu vou começar a falar do inferno, que é para lá que você vai. Quem não gosta de ouvir céu, vai para o inferno. Que quando eu e você chegarmos lá no céu, quando eu e você chegarmos lá no céu, eu ouvi um glória a Deus, vou falar de novo. Quando eu e você chegarmos lá no céu, começou a melhorar. Aí o Senhor vai olhar e vai ver você e vai saber que o seu altar estava diante dele consertado. Que o seu altar diante dele não tinha rachadura. Que o seu altar não estava quebrado. Que o teu altar tinha tudo preparado.
guardou tudo, fez tudo certo, agora vem. Amados, olhando para essas pedras, naquele tempo, não se dava nada, mas quando você olha com o olhar humano, não se tem nada, mas quando você começa a trabalhar com o espiritual, quando você começa a colocar o espiritual em ação, você para de olhar para as pedras de uma forma como pedra. Aquilo não é mais pedra, aqui é o altar de Deus. Eu vou preparar, eu vou arrumar, eu vou ajeitar, vou colocar sobre esse altar o meu sacrifício. Aí Deus falou: vamos parar com essa graça. Eu vou mudar. Eu vou mudar meu filho amado, que vai ser o maior sacrifício e o último sacrifício. Porque às vezes nós temos mania, que é coisa do homem, que é coisa de igrejas. Olha que hoje eu fiz um jejum de Jesus amado. Meu Deus, hoje eu fiz um jejum de 5 horas. Olha, hoje eu fiz um propósito. Está fazendo para você, querido? Larga a mão desse besta. Porque o maior sacrifício Deus já fez. Evangelista, se você não precisar de jejuar, mas jejum? Não precisa não, filho. Não é assim. Jejum é para você, você é sua carne, para você se fortalecer na presença. Olha que eu fiz um sacrifício. Não de graça. Não de graça. Você fez sacrifício de irmão. Quem fez sacrifício foi Jesus Cristo. Quem morreu na cruz do Calvário por você. Ele nem merecia morrer por você. Ele nem está de mim. Quem era eu? Quem era eu? Quem era você? Lembra de onde Deus te tirou? O maior sacrifício foi em Jesus Cristo. O maior altar foi na cruz do Calvário, onde Deus viu o seu filho sem mancha, sem mácula, sem pecado, morrer por um monte de pecador. E a pergunta continua sendo: como está o teu altar? Aleluia. Vamos lá. Aleluia. 38. Acompanhou ele no 38 aí, mas... Então caiu o fogo do Senhor. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó. Entenderam aí? Vou ler de novo, talvez entender. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rego. Aleluia. Você viu quão grande é o poder e o fogo do Senhor? Você reparou que o fogo, às vezes as pessoas ficam brincando com o fogo do Senhor. Às vezes tem pessoas que ficam brincando com o fogo do Senhor. O fogo, ele vem, ele lambe, ele consome o holocausto, a lenha, as pedras e o pó das pedras. Você conhece esse Deus? Você conhece esse Deus ao qual o profeta menciona?
E parece que por muitas vezes nós, homens, ser humano, tem a tendência de falar: eu vou orar, mas não vai adiantar, eu vou fazer, mas não vai adiantar. Por que nós temos essa mania? Porque nós não acreditamos. E nós não cremos, desculpa falar, meu amado, nós não cremos na palavra ao qual é lançado o nosso ouvido. Porque o profeta, ele acreditou, ele sabia quem era Deus, ele sabia que o poder de Deus era grande. E quando o Senhor entra em ação, a palavra do Senhor vai dizer que o fogo do Senhor, ele consome tudo aquilo que ele fez. E ainda lambeu a água. Glória a Deus. Então, morreu. Será que nós somos capazes de acreditar como esse profeta acreditou? Mesmo sabendo que ele estava na mão dos seus adversários, sabendo que se Deus não entrasse em ação, ele morreria. Ou daria empate, né? Que nem o Deus dele fez nada também, então daria empate. Empate técnico. Mas ele confiou em Deus. Será que nessa noite nós possamos ajeitar, arrumar, preparar o nosso altar? Evangelista, mas eu estou bem. O meu altar está tranquilo. Certa vez eu fui numa igreja, meu irmão, e não tem coisa pior, desculpa falar dessa forma, que alguém do altar, ou lá de baixo, aponta para você e fala: ó, prepara, arruma teu altar, arruma tua casa, porque tua casa está bagunçada. Não tem coisa pior do que o profeta falar assim: endireita o teu altar, arruma tua casa, porque está bagunçado. E que por muitas vezes nós sabemos que nossa casa está bagunçada, mas nós não queremos mudar nada. Por quê? Porque nós se apegamos no pecado, se apegamos nas nossas coisinhas, que o pecado é bom e nada não está fazendo mal para ninguém. Porque tem coisas que não incomodam nós, tem coisas que não mexem com nós. Por quê? Porque Satanás coloca um tampão nos nossos olhos, que a gente não consegue entender e nem ver o pecado que a gente está se metendo. Por muitas vezes o Senhor está falando assim: endireita o teu altar, prepara o teu altar, porque essa campanha não é à toa. Prepara que toda campanha que é levantada, Deus está falando com alguém, Deus está falando comigo, Deus está falando contigo. Arruma o teu altar, evangelista, arruma o teu altar, evangelista, porque vai chegar um dia que eu vou chamar, e se tua casa estiver preparada, você vai descer. Porque nós achamos bonito falar que nós somos cristãos, achamos bonito falar que eu sirvo a Deus, porque falar até papagaio fala. Você serve mesmo verdadeiramente o Senhor? Você serve verdadeiramente Deus? A tua casa está preparada? O teu altar está preparado? Deus pode mandar fogo do céu para ver como que está o teu altar? Deus pode pesar a mão para ver como que está o teu altar? Deus pode mandar enfermidade para ver como que está o teu altar? E a pergunta é: como está o teu altar? Desculpa falar dessa forma. Qualquer coisa, meia-noite, Deus está explicando vocês para a oração. Vocês colocam tudo isso que eu falei diante do altar dele. Fala assim: não gostei do que o profeta está falando, não. Aí já você com ele. Não é tempo mais para brincar com o Senhor. Que hoje você prepara o altar, amanhã você tira uma pedra, você bagunça tudo e fala: não, Senhor, mas semana que vem eu estou na igreja, não vou preparar tudo de novo. O profeta preparou o altar uma vez só, clamou uma vez só, e o Senhor mandou fogo.
que se hoje nós clamar, falar, Senhor, só quem tem coragem de falar assim, Senhor, toca no meu altar, muda o meu altar, Senhor. Eu não tenho, Senhor, coragem, Senhor, de expressar o meu pecado, porque muitas vezes também é tão difícil confessar pecado ultimamente, irmão. É tão difícil confessar pecado. Quem pega, que levanta a mão? Levanta a mão. Eita, não, um monte de gente pega também, né? Glória a Deus, está todo mundo junto. Mas quem tem coragem de confessar o pecado? Está tão difícil de confessar pecado. A quem confiaremos? A quem confiaremos? E guardando os nossos pecados para dentro de nós, e dizendo assim, o Senhor vai nos perdoar. Aí estou dentro da palavra, que é o meu altar, é o meu pecado. Aí eu coloco dentro da palavra, ao qual o Senhor está falando que eu preparo o altar, eu organizo o altar, eu levanto o altar para Deus, ao qual o Senhor vai chegar em mim e vai falar assim, meu filho, arruma tua casa está bagunça. Porque nós somos falhos. Aleluia. Se coloque de pé. Eu gostaria de uma coisa. Eu gostaria que você fechasse. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Que todo mundo sabe quem é você. Todo mundo te conhece. Você mesmo também se conhece perfeitamente. Você vai pegar um monte de profeta na cabeça e não vamos orar. E você vai dizer, Senhor, perdoa o meu pecado. Dá um nome desse lixo aí. Dá um nome para esse pecado. Porque nossa pastora já nos ensinou, tem pecado que faz só se você falar o nome. Revela para Deus o nome desse bicho que te atrapalha você caminhar com Cristo. Para de graça. Até quando você vai vir na igreja no sábado, ou aliás, no domingo, prepara, levanta o teu altar, na segunda-feira cai. Eu estou falando cair em pecado de prostituição, de ficar mal. Não. Qualquer pecado te tira da presença do Senhor. E por muitas vezes esquecemos de voltar para o Senhor, aos pés do Senhor, você me perdoa, eu errei. Porque nós temos a mania de vir aqui na frente aceitar Jesus, só aquele que não tem a comunhão. Mas você sabia que todos nós tínhamos que estar no pé do Senhor todos os dias, se arrependendo, pedindo perdão, se confessando o nosso pecado e falando, Senhor, me recebe, me aceita, me perdoa, escreve meu nome no livro da vida. Eu errei mais um dia, eu errei mais uma semana, eu errei mais um mês. Aí nós temos a mania de chegar aqui na Santa Ceia e derramar no pé do Senhor, chorar no pé do Senhor, falar, Senhor, me perdoa por esse mês. Ah, gente, você acha que Deus é besta? Até quando nós vamos levantar o altar para o Senhor e nós mesmo vai lá e mete o pé? E o Senhor falou assim, o que adiantou? Chorou, até bonitinho, clamou, até lindão. Eu estava chegando e você meteu o pé. Curva a tua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, está teu povo. Aqui, Senhor, está teu povo, Senhor, ao qual, Senhor, eu levei a palavra. Pai amado, Deus querido, eu tenho falha, eles também têm, Senhor. Deus, nós somos, Pai, pecadores diante da tua presença. Nós somos falhos diante da tua presença, Deus. Deus, sem a tua misericórdia, Pai, nós não somos nada. Nós não somos ninguém, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Assim, papai querido, como o profeta fez, ó Pai, organizou um altar e clamou o teu nome, papai querido. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, clamando, Senhor. Prepara, Senhor, me dá um direcionamento, me dá um entendimento da tua palavra, Senhor. Pai, eu não quero pecar na tua presença, eu não quero errar na tua presença, Deus. Me conserta, Deus, me conserta, porque eu quero morar no céu, eu quero chegar diante do Senhor
abençoa, Pai, teu povo, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu sei, papai querido, que aqui tem um povo, papai querido, que te clama, que te adora, que te exalta, Deus. Prepara, Senhor, prepara a tua igreja, Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu sou pequeno, mas tu és grande. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Visita, Pai, o povo lá de Israel. Visita, Pai, o povo, Pai, que está em guerra, Pai, nesse momento. Deus, eu sou tão pequenininho, Senhor, mas ouça a minha voz. Eu sei, papai querido, que está nos teus projetos. Eu sei, papai querido, que está, Pai, no propósito da tua palavra. Deus, papai querido, sabemos, papai, que já está fitando, Pai, para o final dos tempos. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, prepara a tua igreja, prepara a tua noiva, papai querido. Espírito Santo de Deus, vem, papai querido, vem, Senhor, com a tua mão poderosa. Cubra, Senhor, mas com a tua proteção. Papai querido, livra-nos, Senhor, de todo mal. Papai querido, mas sabemos, papai querido, que é impossível, papai, passar pelo processo sem sentir dor. Mas esteja conosco, papai querido, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Glória a Deus. E a pergunta continua: como está o teu? Como está o teu? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós estamos, Senhor.